Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de primavera, e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição deste sábado, 18 de novembro, a segunda edição especial de 2023, sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, que tem data marcada no Brasil, todo dia 20 de novembro. Pessoal, o Dia da Consciência Negra marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. Fala também sobre os avanços na luta do povo negro e sobre a celebração da cultura afro-brasileira. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Essa temática deve ser colocada no nosso dia a dia, pessoal, para discutir a situação do povo negro na realidade brasileira. O Dia da Consciência Negra, a importância de celebrar esse dia é o dia de celebrar um herói negro. É preciso resgatar a figura de heróis e heroínas negras na cultura brasileira. É preciso ensinar às nossas crianças negras que nós tivemos heróis e heroínas. É preciso ensinar às nossas crianças que a nossa história ela não começa na dor. A nossa história ela não começa na escravidão. A nossa história começa com reis e rainhas que viviam em África e foram sequestrados, que foram trazidos à força de suas terras para erguer o Brasil. Então, entender Zumbi dos Palmares como um herói, até mesmo dentro da cultura capixaba, reconhecer Zaci Mbagaba como uma heroína capixaba, daí a importância de exaltar essas figuras dos movimentos negros brasileiros. Várias situações comprovam que num país racista como o nosso, os negros continuam em posições de inferioridade em vários setores da nossa sociedade. O racismo estrutural, ele é uma rede complexa pelos quais você tem o racismo individual agindo, o racismo estrutural e o próprio racismo institucional, né? São as várias maneiras, mecanismos pelos quais o Estado, a sociedade, representado aí pela burguesia, pelas pessoas brancas que estão no poder, agem para dificultar a ascensão do povo negro. Então você percebe o racismo estrutural quando você passa a estudar a sociedade, as instituições, quando você passa a perceber que quase 56% da população brasileira é preta e parda, ou seja, somos a maioria, mas não somos a maioria no judiciário, na esfera educacional, como professores universitários, reitores, como administradores, empresários, muito pelo contrário. Esses cargos de poder e de dinheiro, de riqueza, eles são ocupados por pessoas brancas. E para conversar conosco sobre uma temática tão importante, para a entrevista dessa edição, nossa convidada é Valdinéia Adão. Valdinéia é professora da Rede Municipal de Ensino de Linhares e também na Rede Estadual do Espírito Santo. Tem um ativismo importante e marcante no combate ao racismo e, entre outras atitudes, do empoderamento das pessoas pretas. A consciência negra, ela deve existir hoje porque o negro deve entender a importância do seu papel na sociedade, hoje e no passado. Um dia fomos trazidos para cá, e eu digo fomos por causa da nossa ancestralidade. Fomos trazidos para cá como mercadoria. E hoje nós estamos inseridos nessa sociedade. É fácil? Não é fácil, porque nós temos, todas essas dificuldades que nós citamos aqui. Mas a gente tem que compreender que nós somos seres humanos e o nosso papel de seres humanos. E que a nossa capacidade, independente da cor que a gente traz sobre a nossa pele, a nossa capacidade é a mesma como de qualquer ser humano.
Então a gente tem que brigar hoje justamente para provar essa nossa capacidade. Nós temos direito nessa sociedade, porque nós fomos formadores também dessa sociedade. E enquanto formadores dela, nós estamos aqui para dizer que nós também temos capacidade e que nós podemos sim, brigar por esse lugar que é nosso de direito. É seguindo juntos nesse compasso de fé e de atitude que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lele, oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos que é de fundamental importância para melhorar o debate sobre várias temáticas que envolvem a nossa sociedade, nós melhorarmos o nosso universo de leituras, o desenvolvimento intelectual, a nossa discussão crítica. Por isso, a nossa insistência aqui no nosso programa Sim para a Literatura, no estímulo ao hábito da leitura. E para acessar esse pacote de benefícios que a literatura nos proporciona, é importante cumprir algumas rotinas. Então vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição, com a nossa convidada, Maria Amélia. Uma das coisas que eu faço, que eu vejo que funciona pra mim e que funciona pra outras pessoas, porque eu já recebi relatos nesse sentido, é assim que eu acordo, antes mesmo de pegar o celular, eu pego o livro e leio. Então reservo aí o tempo que eu tiver de manhã pra ler antes de começar mesmo as minhas atividades. Então, antes de tomar café da manhã mesmo, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa, eu leio, seja meia hora que eu tenha, seja uma hora, às vezes 1h30, aproveitar esse tempo mesmo antes de começar a correria do dia com um livro que eu acho que a mente está fresca ainda, o cérebro não está sobrecarregado de informações e, além disso, não está sobrecarregado de informações com a correria do mundo mesmo. O celular, ele dá muitos estímulos, para o cérebro. Então, quando eu começo o dia lendo, eu começo o dia aí mais calma e já dou um check aí na minha lista de coisas para fazer, e a leitura com certeza é uma dessas coisas diariamente. E aí, uma outra dica para quem quer inserir a leitura na rotina é começar lendo um gênero que você gosta. Então, se você gosta de fantasia, leia livros de fantasia. Se você gosta de livros de ficção, mas aí voltados para suspense, para romances, assim, então leia esses livros, porque já é um meio caminho andado para você desenvolver ainda mais o hábito da leitura, principalmente se você pegar um livro que a história te prenda e você saiba que vai gostar daquela história. Então, acho que esse é um incentivo a mais também para você continuar lendo aí diariamente. Pessoal, como disse nossa convidada Maria Amélia, é importante a gente cumprir algumas rotinas, colocar o livro no nosso dia a dia, porque a gente sabe que ampliando o universo de leitura da nossa população, nós teremos com certeza uma sociedade mais justa, mais fraterna, menos desigual e com certeza menos racista. A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos ouvir as palavras de pessoas pretas e suas percepções sobre representatividade e espaço de poder. Literatura na veia. Ser negro é ocupar e resistir os lugares que foram negados para a gente e enegrecer esses locais. É fazer um processo de transição que passa desde o meu cabelo, assumir meu cabelo crespo, ter o meu black e vê-lo e senti-lo como bonito. Ser negra, para mim, eu tenho orgulho de ser negra. Acho que todo mundo tem que ser tratado com igualdade.
Ser mulher na sociedade que a gente vive já é difícil. Ser mulher negra, então, eu acho que é difícil, assim, 2 vezes. Porque vai ter um monte de indicadores super negativos que a gente precisa reverter. O jovem negro, ele tem que começar a trabalhar muito cedo. Então, às vezes, ele não pode nem ter um tempo de estudar. Então, ele é forçado a amadurecer. Então, ele amadurece mais rápido. A invisibilidade é uma questão muito forte para nós negras e negros, né? Que a maior parte das apresentadoras de TV, a maior parte das atrizes, dos atores, são brancas, né? E como que é para uma menina, um menino, uma criança ver isso todos os dias, né? Nas campanhas publicitárias, assim, é impressionante. Parece que o Brasil é um país europeu. Para mudar é tanta coisa que a gente tem que mudar, né? Na época da minha mãe não tinha representatividade na mídia, não tinha representatividade negra em quase nada. Na minha época já teve um pouco mais. Na época da minha prima, hoje que ela tem 9 anos, ainda tem muito mais. Representatividade é o que mais importa. E eu acho que ajuda muito na questão da autoestima. É muita luta nesse sentido para que as ações afirmativas não só não retrocedam, como avancem, porque a gente não vê ainda os 52, enfim, a maioria da população negra representada nos espaços de poder. E aí eu chamo a universidade de um espaço de poder, que é um espaço, né, de acesso ao conhecimento e à produção do conhecimento, as instâncias políticas, né, os cargos de decisão. A universidade tem me ajudado muito, assim, os debates têm me ajudado muito, os relatos, os blogs, que eu acho que essa questão tem sido cada vez mais pautada, então assim, isso tem me ajudado bastante a me encontrar no mundo, a me entender como mulher, a me sentir mais segura. É seguindo juntos no caminho da valorização desse lugar de fala das pessoas pretas que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Valdinéia Adão. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, a segunda edição de 2023, especial sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, eu tenho o prazer de receber no estúdio da TV Sim aqui em Linhares a professora Néia Adão. Néia é professora na rede municipal de ensino aqui de Linhares e também na rede estadual, professora da área de História, e desenvolve um trabalho muito bacana nessa questão de conscientização da nossa sociedade em relação à questão do racismo. E também é mentora, né, e coordenadora e dirige um projeto na escola que abre discussão sobre essa questão do racismo no nosso dia a dia e as consequências, né, danosas que o racismo promove. Professora Néia Adão, mais uma vez com a gente aqui, que bom ter você no nosso programa Sim para a Literatura. Você sabe que é um prazer, né, Néia? O prazer sempre é meu, né, Pereira? E assim, eu fico muito feliz de ser convidada por você, principalmente para falar de um assunto que, de acordo com a minha prática, é muito importante. Não só minha prática, né? Na sociedade hoje, é um assunto muito necessário a gente está citando, está falando, porque a gente precisa ter voz, né? E obrigada por essa oportunidade. Ô Néia, dia 20 de novembro agora, as pessoas falam, muita gente fala, é aniversário, né? Data marcada, comemora Dia Nacional da Consciência Negra. Por essa vivência toda que você tem, né? É uma mulher preta que batalha, é uma mãe, né? Você tem uma filha que é preta também. Você tem toda uma história de luta, né? De combate ao racismo. Mas a gente vê também na sociedade brasileira alguns avanços, por exemplo, na mídia, né, na TV, em alguns canais de TV, nós já temos apresentadores, né, âncoras de jornal que são pessoas, que são jornalistas pretos, mulheres pretas, até nos canais, né, via YouTube, jornais via YouTube, nas redes sociais a gente vê alguns avanços. Mas efetivamente, Néia, se temos alguma coisa para comemorar no dia 20 de novembro, o que temos para comemorar? Ou não temos? Temos sim, Pereira. A gente pode observar, como você falou,
A própria mídia hoje, ela já retrata a pessoa negra num lugar diferente. Porque o que a gente via há pouco tempo atrás era a mulher negra quando aparecia, por exemplo, numa novela onde ela estava na condição de subalterna. Ela era empregada doméstica, ela era aquela que fazia o trabalho, às vezes, e quando não estava como empregada doméstica, o papel que essa pessoa preta exercia não era de tanta significância. Sempre o papel de submissão. Sim, né? E hoje você já se surpreende, você consegue ver nas novelas globais, eu falo aí global porque você sabe, né, que é uma rede de grande alcance. Exatamente. E as novelas, realmente, elas alcançam um grande público e a gente percebe isso com alegria, inclusive. E não é só isso, não. Hoje você consegue, por exemplo, chegar na prateleira de um supermercado e você consegue encontrar um produto para o cabelo crespo. Que é especificamente para pessoas Isso, você pessoas consegue pretas. encontrar um protetor solar com pigmento para minha pele que é preta, que a gente não conseguia. Então isso... A indústria de produtos de beleza e da área de vaidade despertou para essa questão. E ela está nos dando essa atenção. E não é só isso, tá, Pereira? Uma valorização muito grande da questão estética das pessoas pretas, o cabelo, o arranjo do cabelo. Isso aí. A questão, a gente vê muita gente assumir a própria identidade, usar roupas coloridas, que tem uma coisa muito grande da cultura afro-brasileira, né, Neia? Isso. A própria expressão, quando você diz assim, eu sou uma mulher preta, eu sou um homem preto, hoje é dita com orgulho. Porque por muito tempo isso foi muito mascarado, foi muito proibido você usar essa expressão porque você era motivo de chacota, né? As pessoas te ridicularizavam porque você se assumia na sociedade como uma pessoa, não vou usar essa expressão, que é terrível você usar a expressão, uma pessoa de cor, não. Somos uma pessoa preta, somos pessoas negras, como você quiser se definir, mas o importante hoje é que você está vendo essa identidade sendo revelada e com orgulho. E não é só na questão dos cosméticos, quando você falou. Pereira, hoje a gente consegue encontrar alguns autores que vem falando. A gente vai falar disso. Né? Questão da literatura, né? A literatura, a intelectualidade. Que discute a questão do racismo, que discute o racismo estrutural. E muito aqui no Espírito Santo a gente tem já escritoras e escritores que produzem literatura no Estado, que já escrevem, por exemplo, literatura infantil, onde os personagens principais são crianças pretas. Isso aí. Você falou uma coisa interessante, até pra gente dar seguimento, Neia. Tem um livro da Ana Maria Gonçalves, né, que eu falo que eu até indiquei, sugeri esse livro na edição anterior, que o nome do livro é Um Defeito de Cor. E ela toca exatamente nessa questão, né? A pessoa preta é como se você tivesse um defeito, né? É como se a pessoa que é branca ou racista, ela simplesmente acha que ela é perfeita e que você é defeituosa só porque você tem a cor da pele preta, né? E aí você estava falando? Pois é. Então a gente vê esses avanços. Como você diz, temos que comemorar? Temos. É o ideal ainda? Não. A gente precisa avançar mais. Nós estamos muito distante do brasileiro, da gente realmente ter uma coisa que você fez um comentário antes da gente começar a entrevista, é sobre a chamada democracia racial. Isso. Como é que você percebe isso, né? Não existe. Tem gente que fala, né, que tem, né? Não. A democracia racial, ela é uma ilusão. A democracia racial, na verdade, ela é algo criado por classes dominantes brancas, que a gente sabe disso, para poder minimizar. Aí eu vou usar o termo mimimi, porque gostam muito de dizer que quando a gente reclama, de reclamar do nosso lugar de fala, dizem que é mimimi. Não. Mimimi é o que fizeram conosco. Mimimi é o que fizeram com nossos ancestrais. Então, tiraram o nosso direito de fala. E depois dizem que não, a oportunidade existe para todos, que existe democracia racial, porque se você quiser, você alcança um lugar de gerência, se você quiser, você chega facilmente na universidade. E a gente sabe que não é assim. Os dados da realidade mostram que não. Não, é muito difícil. Então você tem aí, se eu for voltar na história, a gente vai ter muito pano para manga para discutir aqui hoje. Mas eu vou começar com você, assim, simplesmente ali, numa lei de terras que foi criada logo após a abolição, em que o governo brasileiro, ele institui
que só poderia adquirir terra e não tomar posse dela pessoas que tivessem dinheiro para comprá-la. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa recém-libertada, que até há pouco tempo tinha sido escravizada, que não tinha ganhos, que não tinha dinheiro, ela iria então agora ter acesso à terra para produzir, para ter o sustento da sua família? Então isso foi tirado dos nossos ancestrais, do nosso povo trabalhador, que veio para cá com essa missão, que é povo trabalhador, mas veio como escravizado, claro. E esse direito de, após a libertação, após a abolição, entre aspas, de poder tocar a sua vida, foi tirado. E aí o que acontece? A gente já começa aí com essa dificuldade. Aí vem os imigrantes, a vinda para eles para cá para o Brasil, deles para cá para o Brasil, foi subvencionada, a gente sabe disso. Né? Muitos deles a gente tem uma presença muito forte no Espírito Santo, né? No estado de São Paulo e no sul do país, das pessoas vindas da Itália, né? Sim, principalmente. Quando os italianos vieram para o Brasil, houve um processo de subvenção que eles receberam terras para produzir. Sim, tiveram a passagem paga. Exatamente. Essa passagem ela seria devolvida para o governo depois que ele estivesse já ganhando, produzindo na sua terra. E aí eu te pergunto... E o povo escravizado, ele foi simplesmente, houve abolição, mas ele foi solto. E aí eu vou te perguntar, por que trazer mão de obra de fora, sendo que aqui você tinha mão de obra especializada, acostumada o tempo todo a trabalhar naquelas lavouras que agora eles não podiam trabalhar, eles não podiam tomar posse daquelas terras, e haviam terras ali, a gente sabe, a perder de vista, que estavam abandonadas, mas foi tirada deles esse direito e deram para os italianos que vieram. Os imigrantes. Os imigrantes. Não estou dizendo que não deveria ter vindo italianos, não deveria ter vindo imigrantes. A discussão não é essa, né? Não é essa. A discussão aqui é que a gente vai chegar no ponto da equidade. Exatamente. A oportunidade que foi tirada de vidas humanas, de seres humanos com peles pretas, que deveriam ter sido tratados com dignidade e que não foram. Deles foi tirado tudo isso. Então, esse pai de família, essa mãe de família, que tinham muitos filhos para alimentar, foram para as periferias da cidade. Exatamente. Foram, no caso dos grandes centros, como a gente sabe, São Paulo, Rio de Janeiro, foram subir os morros e lá constituir as favelas. Os bolsões de pobreza. Isso aí, né, que é um grande problema nacional hoje. As pessoas têm que entender, né, Néia, que a discussão aqui não é uma questão de guerra de pretos contra brancos ou vice-versa. É uma questão de geração de oportunidades. Isso a gente pode ver, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, foi criado no Brasil o sistema de cotas, né, para negros nas universidades, e esse sistema, ele agora, né, foi refeito o projeto até 2033. Sabiamente, né? Porque os resultados são evidentes. Então as pessoas muitas vezes falam o seguinte, agora está dando oportunidade para fulano, para Beltrano, todo mundo quer oportunidade. O que eu acho que as pessoas têm que ver é o seguinte, o sistema de cotas, por exemplo, nas universidades, qual é o resultado que ele está promovendo na vida das pessoas? Você já conversou com um filho de pobre que teve a oportunidade de fazer um curso superior pelo sistema de cotas? Como é que isso mudou a vida dele, dessa pessoa? E que talvez, se não fosse o sistema de cotas, essa pessoa nunca conseguiria nem chegar na porta. Ele talvez estivesse enchendo mais um bolsão de pobreza. Isso aí, exatamente. Então, se você não cria as oportunidades, você repete o modelo de pobreza onde essas pessoas estão vivendo. É isso aí. Eu acho que é essa questão que a nossa sociedade precisa discutir e respeitar. Como é que a cota repercute na vida daquela pessoa? Porque quem faz um curso superior, por exemplo, se for um curso superior no Brasil, a gente sabe, né? Se o pai estuda e a mãe estuda, os filhos vão querer estudar, os sobrinhos vão querer estudar, as pessoas da família vão querer estudar, porque elas percebem que estudando a sua vida melhora. Isso aí. Na pior das hipóteses, né? Você se torna uma pessoa mais culta, uma pessoa com nível intelectual mais desenvolvido. Eu falo que é um ciclo positivo do sistema de cotas, né? Eu vejo as cotas hoje como uma reparação. Porque... E foram feitas para ser uma reparação. Sim, né? Talvez ainda não estruturado como deveria, mas é o certo. Eu digo para você que foram 300 anos de escravidão e que quando terminou,
nada foi feito para poder dizer assim, olha, agora vocês são homens livres e agora vocês vão tomar esse caminho para conseguir sobreviver decentemente. Exatamente. Então demorou muito. Finalmente alguém pensou em reparar esses danos sociais que foram causados a toda essa população. E eu digo para você, então trazendo para minha história pessoal, eu fui a primeira pessoa da minha família a chegar num curso superior. Na época ainda não era sistema de cotas, mas havia um programa do governo chamado Crédito Educativo. Exatamente. Que eu só que era consegui... feita através da Caixa Econômica Federal. Isso. Eu só consegui finalizar o meu curso superior por causa do crédito educativo. Eu entendo o sistema de cotas hoje como algo melhorado, né, do sistema de crédito educativo, que foi muito bom para mim. E hoje a gente tem visto muitos jovens que, se não fosse o sistema de cotas, não teria mesmo condições. Por quê? Porque tem que trabalhar cedo para ajudar no orçamento familiar. É uma realidade que muitos que não passam por isso não conseguem entender, sabe, Pereira? Acaba reproduzindo o modelo de pobreza e que no futuro próximo você vai ter cada vez mais pessoas dependendo da subvenção pública, do dinheiro público para sobreviver, né, Néia? Isso aí. Como é que você está percebendo esse movimento que você participa como ativista do combate ao racismo? Como é que você está percebendo, para a gente falar do projeto, né, que você desenvolve na escola, como é que você está percebendo a resposta das pessoas? Eu vejo alguns projetos, né, através das redes sociais, outras ações que são desenvolvidas no formato presencial. Como é que você tem percebido a resposta da nossa sociedade? Pereira, você sabe que o meu público é aquele público ali adolescente, né, hoje minhas crianças, eles têm entre 11 até 14, 15, vamos pensar aí mais tardar, 16 anos. É muito fácil você lidar com esse público, porque o menino é uma esponjinha. Difícil não é a criança ou adolescente. Difícil é aquilo que ele traz de casa. É a carga que ele tem de educação ou não familiar. Porque são muitos depoimentos quando a gente coloca... O meu trabalho recentemente foi em cima do livro, que a gente vai comentar um pouquinho depois, sobre atitudes antirracistas. Da Djamila Ribeiro. Da Djamila Ribeiro, isso aí. E eu consegui tirar muito deles, né? E muitas vezes eles falam assim, professor, eu vejo meu pai falando isso. Eu vejo a minha avó falando isso. O que é isso? São comentários racistas, que é o comum, que é o que o menino traz de casa, porque ele até então, quando ele ouve que ele... Nossa, mas isso não pode? Eu não sabia, porque ele toda a vida ele está vindo de um seio familiar em que ele ouve os adultos com os quais ele convive falando como se fosse algo muito natural. Então, hoje... É estrutural, está na raiz da família. É estrutural, isso aí. Hoje, a gente entende que o ser racista é algo que pertence às famílias, e eu não estou falando assim, só de famílias totalmente brancas, porque hoje a gente não pode dizer, né? Hoje a miscigenação, essa mistura, ela acontece, né? Numa mesma família você tem pessoas pretas, você tem pessoas mais claras, e é muito comum você ver aquele que não é branco, mas que é um pouquinho mais claro do que o primo que é preto, cometendo racismo com o primo, porque ele se entende melhor do que o primo, porque ele traz um tom de pele, né? O colorismo, né? Que se diz. E você vê melhor. também, né, Néia, famílias que são constituídas, por exemplo, eu fui casado com uma pessoa, tive filhos com ela, e aí acontece a separação e eu entro num novo relacionamento, no meu caso com uma mulher que teve filhos do outro casamento dela. Sim. E muitas vezes você mistura tudo isso dentro de uma mesma residência. Isso aí. Como é que você trabalha, por exemplo, eu estou fazendo um comentário, né? Como é que você trabalha isso na cabeça de crianças que foram criadas em culturas de familiares diferentes, né? Então tem todo um desafio que a gente tem o tempo inteiro. E aí, para eu te fazer uma pergunta, como é que você está construindo esse diálogo com os seus alunos que enfrentam essas questões dentro de famílias que têm culturas diferentes em relação ao racismo? Como é que vocês têm trabalhado isso? Porque é isso. Para a gente falar do projeto daqui a pouco. Ele traz para a gente assim, como eu falei agora há pouco,
Mas eu ouço meu pai, meu tio, minha mãe falando isso direto, professora. Então não está certo? Pois é. Então agora é o seguinte, quando a gente comete um pecado e não sabe que ele é pecado, ele tem perdão. Mas agora você sabe. Então se você sabe, o que você vai fazer? Não é dizer assim, mas está sendo cometido um ato de racismo ali, mas não é comigo, eu vou me omitir? Não, agora é você se incomodar com isso. Agora é você, não sendo mal educado, porque você talvez vai estar lidando com o seu pai, seu avô, uma pessoa que você deve respeito, claro, mas dizer, pai, o avô, ou sei lá, quem é a pessoa, está errado. É você se incomodar, uma vez que agora você tem o conhecimento. Então, a gente está o tempo todo tentando ensinar os nossos alunos a não só se omitir diante do racismo. A gente está tentando ensinar os nossos alunos a, de fato, ser antirracista. Ter a atitude de combate a essa questão. Isso, combater. Às vezes, com uma única palavra, dizer assim, isso que você fez agora está errado. Já vai tocar na cabeça daquele que talvez toda a vida fez errado, sem ter a consciência, porque talvez, é o que eu digo com os meus alunos, ele é mais velho que você e talvez ele não teve um banco de escola, talvez ele não teve essa experiência que a gente está tendo aqui hoje, essa leitura que a gente está tendo aqui hoje, porque nem é culpa dele, talvez ele não teve oportunidade. Ele está passando para você aquilo que também ele ouviu, né, o que ele recebeu. Então, é muito cultural isso também, né? Neia, então é fazer esse trabalho principalmente com as novas gerações. Isso. Que é aquilo que você falou, os meninos são esponjas. Eu costumo dizer a mesma coisa com outra expressão. A criança, o pré-adolescente, é um satélite que está ali, né? Vamos dizer, disponível para receber qualquer tipo de influência. Inclusive as influências boas, né? Com certeza. Inclusive. E aí, para a gente falar, eu queria que você falasse a versão atual, para a gente ganhar tempo, otimizar o tempo, a versão atual do projeto que você está desenvolvendo na escola, que você está desenvolvendo no CAIC, que é uma escola da rede municipal. Isso. Eu sei, você já comentou que esse projeto, ele vem de um histórico, mas eu queria que você colocasse a versão atual. Como é que está funcionando esse projeto com os seus estudantes lá, né? Por gentileza. No CAIC, qual é o nome atual? No CAIC esse projeto se chama Multicultural. Multicultural, isso, ok. Né? E o projeto Multicultural, ele vem, né? A gente vem trabalhando ele já há um tempo. Já tem um tempo. Há uns 10 anos sendo arrastados aí. E todo ano a gente está incluindo uma prática diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é a gente alcançar algum dia uma sociedade em que ninguém olhe para o outro e o julgue pela cor da pele. Bom, é um trabalho de formiguinha, a gente sabe disso. Mas se eu tenho 100 alunos e eu conseguir que 30 consiga essa sensibilidade, né, esse sentimento de entender que o outro que está do lado dele, o próximo dele é ser humano, independente da aparência, eu já estou feliz. Então, esse projeto, esse ano, ele ganha uma vertente assim, né, da seguinte forma. O ano passado eu ganhei um livro do meu amigo, professor Gelsimar, e esse livro é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Eu fiquei apaixonada no livro. Eu já tinha lido um outro dela, Lugar de Fala. Exatamente, né? E esse, assim, me encantou pela forma como que ela conversa sobre o tema de uma maneira tão clara, tão tranquila, que eu pensei, eu vou trazer esse livro para a escola. Porque o linguajar, né, do livro, qualquer adolescente consegue entender. Então hoje eu estou trabalhando... A gente fala que é uma linguagem do dia a dia, fácil de Sim, entender. muito fácil. Exatamente. Ela usa expressões que ela aprendeu e ouviu a vida toda, que eu me identifiquei e que muitos alunos que leram também se identificaram por ouvir aquilo que eles leram dentro do livro. Okay. Né? Então eu trouxe esse livro com os alunos. Eu tenho 3 sétimos anos, são aproximadamente 90 meninos. Um desafio, né? Eu gosto sempre de situar nosso telespectador. Você fala 7º ano, qual é a média de idade dele? 12 anos. 12 anos. 12, 13 anos. 13 anos, ok. Mais ou menos. Então eu trouxe este livro para que esse grupo, né, lesse. Então nós fizemos a leitura. Eu pedi a eles assim,
que fosse fazendo anotações, porque eu costumo ler e vou pegando marca-texto, o que eu gostei eu vou marcando, mas como é um livro que vai voltar para a biblioteca da escola, então vamos lá, você vai ler e você vai selecionar, marcar ali no seu caderno, páginas, o que você achou interessante. Depois dessa leitura, nós fizemos rodas de conversa, para que os alunos levantassem para mim trechos que eles acharam interessantes. Aquilo que eles consideram importante, que destacaram. Isso aí, aquilo que eles se identificaram, né, no dia a dia. E olha, eu fiquei muito surpresa e muito feliz, de fato. Claro que você sabe, né? Se você tem um 100% ali, você sabe que tem 80% que vai ler de verdade, mas vai ter um grupo ali que vai dizer que leu, mas leu até a metade. Mas, de qualquer forma, todos participaram da roda de conversa para adquirir experiências, né, com a leitura desse livro. Eu achei assim, isso muito, muito positivo. E aí agora a gente está montando um seminário de apresentação dos resultados da leitura deste livro. Então, tudo em torno do entendimento do que foi lido ali dentro, né, do livro da Djamila Ribeiro. O que eu achei assim, muito, muito bom, muito válido? No tempo que a gente fez as rodas de conversa, porque demora um pouco, né? Porque a quantidade de aula semanal é pequena. Eu percebi alguns alunos, assim, lia o livro e, nossa, eu ouço isso. Nossa, professora, caramba, olha, nossa, ela sofreu. O pior, professora, que isso acontece mesmo. Então, eles conseguiram perceber no livro da Djamila, comparar com a realidade deles. Isso. Né? Eles conseguiram se ver dentro daquelas situações que ela cita dentro do livro, eles conseguiram identificar ao redor deles. Então, para mim, foi uma experiência muito boa, porque é a vida deles. Muitos ali são pretos, muitos não são, e também aquilo que ela relata ter sofrido dentro do livro, os que não são negros também relatam ouvir dos próprios familiares. Então, quer dizer, são algozes também, de certa forma, né? E vão sofrendo isso. Então, eles veem hoje que não se faz. Eu acredito assim que uma consciência, ainda que pequena, eu já estou conseguindo desenvolver neles. Ô Ney, tem um aspecto relevante, né, para a gente concluir, que eu jamais vou poder mudar uma realidade se eu não conheço a realidade. Isso. Eu só consigo mudar aquilo que eu conheço. Formar essa consciência dos seus alunos na escola, alunos pretos e alunos brancos, é importante para que eles, daqui para frente, se sintam também responsáveis, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua faixa etária, em colaborar com essa mudança que é extremamente necessária. Né? Eu não conheço de toda uma vivência uma sociedade, um modelo de sociedade que foge de 3 pilares para mim, que é uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais solidária e uma sociedade menos desigual. Né? Os países que são países de primeiro mundo, com suas questões, cada um do seu lado, eles são países que investiram muito. E isso você consegue com oportunidades. Aí a gente consegue realmente falar nesses países da questão da democracia, da forma de existir das pessoas, que o lugar de fala existe, que as oportunidades existem para todos. Né? Países como a França, por exemplo, que o filho da dona da casa, o filho da empregada doméstica estuda na mesma escola que o filho da dona da casa. Sim. Aí a gente começa a falar em um modelo de democracia racial. Muito obrigado mais uma vez. Você sabe que você é uma convidada muito especial nossa aqui, já esteve com a gente aqui em várias edições do nosso programa Sim para a Literatura, também no programa Bate-Papo das 6 aqui da Rede Cine Televisão. Mais uma vez, obrigado, né, por nos ajudar a melhorar o nível da qualidade das entrevistas semanais do nosso programa Sim para a Literatura. Você, tem certeza, é muito bem-vinda. E eu só tenho a agradecer a você. E mais uma vez te dizer assim, obrigada pela oportunidade de falar, porque é disso que nós precisamos. Como a Djamila Ribeiro já disse, né? Lugar de fala é muito importante para que as pessoas entendam o que a gente necessita, do que a gente precisa de fato. E você dá para a gente esse lugar, essa oportunidade de fala que a gente necessita. Então, muito obrigada, Pereira. Obrigado a você, Néia.
Como disse a escritora e ativista Djamila Ribeiro, abro aspas para ela, minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la, fecho aspas. É ampliando o espaço para o lugar de falas das pessoas pretas na sociedade brasileira que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Comece a observar ao seu redor sobre as suas atitudes, se algumas das suas atitudes possam ser racistas, e comece a perceber aonde estão os negros nos locais de trabalho quando você anda pela cidade. Comece a observar pelo lado. Anda pela cidade, no centro da sua cidade, se você é de Linhares, aqui no centro de Linhares, e observe quais postos de trabalho os negros ocupam. Nas universidades, quantos professores negros você tem. Não é estranho imaginar que a população negra e parda é a maioria da população e ela continua ocupando os lugares, aqueles lugares que não são os locais de poder. Então é necessário que a gente comece a repensar isso, comece a pensar isso de maneira crítica e comece a observar quais gargalos estão impossibilitando que a população negra consiga avançar. Quais são essas barreiras? Essas barreiras são físicas, essas barreiras são barreiras de atitude, são barreiras de formação. E aí a gente começar a pensar política pública para romper com essas barreiras. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.